Olá, olá, meninos e meninas do 7º ano, e aí, tudo bem com vocês? Vamos então aos nossos conteúdos do 3º bimestre. Então vamos lá. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor da língua portuguesa do Instituto Marechal Malher. Então nós vamos começar, gente, o conteúdo, sujeito e predicado. Nós já vimos vários conteúdos ligados à sintaxe, mas agora vamos dar início a sujeito e predicado. Então, por favor, abram seus livros didáticos no módulo 1, capítulo 3, página 96, se a página coincidir com a de vocês, porque o livro do professor é diferente. Então, vamos ler este texto aqui e então vamos responder as questões ligadas a ele, Está aqui então. Leia a seguir a biografia de Silvio Santos, apresentador de televisão bastante conhecido no Brasil. Senhor Abravanel, 12/12/1930, nasce na cidade do Rio de Janeiro. Filho de imigrantes judeus, aos 14 anos decide abandonar o curso de contabilidade e começa a trabalhar como camelô, vendendo carteiras para título de eleitor e canetas nas ruas do Rio de Janeiro. Preso várias vezes, é levado pelo chefe de fiscalização Meira Lima à Rádio Guanabara, na qual consegue o primeiro lugar em um concurso de locutores. Porém, como o salário é baixo, volta para as ruas, monta um serviço de alto-falantes na Barca Rio-Niterói, ganha dinheiro e abre um bar. Endividado, aceita emprego de locutor na Rádio Nacional, em São Paulo, em que apresenta o programa Caravana do Peru que Fala. Em 1959 assume, com o radialista Manuel de Nóbrega e um alemão, o Baú da Felicidade, que vende baús cheios de presentes, pagos antecipadamente em 12 parcelas. Estreia na televisão em 1958 como locutor de comerciais. 4 anos depois compra um horário próprio na TV Paulista, emissora adquirida mais tarde pela TV Globo. Destaca-se como um dos principais apresentadores de programas de auditório e, em 1976, passa a apresentá-los nas TVs Tupi e Record. Em 1981, ganha uma concessão governamental que o torna proprietário da TVS, hoje SBT. É dono de 33 empresas, entre seguradora, leasing, banco e rede de televisão, que movimentam 1,6 bilhão de reais por ano. Em 1989, tenta concorrer à presidência da República, mas tem sua candidatura impugnada. Casado pela segunda vez, tem 6 filhas. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre sujeito e predicado, Bom, qual é o tempo verbal que predomina na biografia, gente? Deixe-me até pegar aqui o meu pincel. Está aqui, por exemplo, tempo verbal, logicamente, está relacionado às formas verbais, Nasce, decide, começa a trabalhar, porque é uma locução, nós temos aqui, entre outras, preso, certo? Ele está vendendo, ele é levado, a locução verbal, Consegue, ou seja, vamos lá então. O tempo verbal aí é o presente, não é, gente? Tá aí o presente, beleza? Bom, assinale a alternativa adequada em relação ao uso desse tempo verbal na biografia. Então, a importância, eu já até tinha mostrado aí, é dar atualidade aos fatos ocorridos no passado. Fala sobre um tempo muito antigo, principalmente para vocês, porque ele nasceu em 1930, certo? E aí vem aqui acontecimentos de 1959, anterior ainda a essa situação de quando ele tinha 14 anos, certo? Então, em 1944, olha só, durante a Segunda Guerra Mundial ainda. Certo, então, o tempo verbal no presente é usado para dar um ar de atualidade aos fatos ocorridos de um passado bem distante, Certo, então vamos lá, releia o trecho seguinte. Senhor Abravanel, 12/12/1930, nasce na cidade do Rio de Janeiro. Quantas orações há nesse trecho? Então, só há uma oração, gente? Qual oração? Essa daqui, meu Deus, lógico, Mas como é que se conta uma oração? Nós já estudamos isso,
E estudamos isso no último bimestre. Você conta uma oração por verbo ou por locução verbal. Nós temos aqui então verbo nascer, só temos um verbo. Se fosse uma locução verbal, essa locução verbal seria contada somente como um verbo, tá? Como uma oração. Por quê? Porque a locução verbal, ela na verdade tem o sentido de um verbo somente, um só sentido. Quando você, por exemplo, vai buscar o sentido da locução verbal, você vai buscá-lo no verbo principal, que os verbos auxiliares só servem para auxiliar justamente, né, na então designação do tempo verbal. Beleza. Então temos aqui uma só oração porque só tem este verbo, o verbo nascer. Tá aí. Uma oração, pois há apenas um verbo. A respeito de quem se fala nessa oração? Sobre o senhor Abravanel, o Silvio Santos, não é? Tá aí. O que é declarado sobre ele? É falado alguma coisa, né, sobre ele. Agora, o que é declarado sobre ele? Que ele nasceu na cidade do Rio de Janeiro, tá? Tá aqui. Beleza. Então temos o ser sobre o qual se declara algo recebe o nome de sujeito. Sujeito gramatical, gente, tá? E tudo, olha só, o que é declarado a respeito do sujeito é denominado predicado. Então, sujeito gramatical, certo? É alguém ou algo, né, em que há uma certa declaração dirigida a essa pessoa ou essa coisa, e essa declaração, tudo que é falado, né, sobre esse ser ou sobre essa coisa, vai ser o predicado, tá? Aqui no caso nós temos sobre uma pessoa, né, que é o Silvio Santos. Então o sujeito e o predicado são termos essenciais, isto é, imprescindíveis em uma oração. Indispensáveis, quer dizer isso aqui, tá? Indispensáveis na oração. A parte mais significativa dos termos essenciais da oração é chamada de núcleo. Então você vai ter núcleo do sujeito e núcleo do predicado. A palavra mais importante dentro do sujeito, a palavra mais importante dentro do predicado. Então, no sujeito constituído por mais de uma palavra, o núcleo pode ser um substantivo, um pronome, um numeral ou uma palavra, vamos para a próxima página, substantivada. Quando o sujeito é formado de apenas uma palavra, ele é o próprio núcleo. Qual é o sujeito? Essa palavra aqui. Qual é o núcleo? Essa própria palavra, né? É isso que o livro está dizendo. Já no predicado, o núcleo é o verbo, exceto quando for verbo de ligação. Nós já aprendemos os verbos, né, conforme a sintaxe. E concorda com o sujeito em pessoa, primeira, segunda e terceira, do singular ou do plural, né? Ou seja, no número. Tá bom? Aí nós temos aqui o exemplo. Senhor Abravanel é o núcleo, tá? E qual é, aliás, é o sujeito. E qual é o núcleo? Ele mesmo, porque é o nome dele em si, tá? Então, ele está na terceira pessoa do singular e o verbo tem de estar também na terceira pessoa do singular, certo? Nós aprendemos, então, os termos da oração, não todos, mas aprendemos alguns, né? E nós vimos que muitas vezes os termos concordam com outros termos, né? Então, qual é a situação importante aqui? Nós temos, então, o verbo, conforme a sintaxe, ele vai concordar com o sujeito em número e pessoa, tá? Então, está aqui, o verbo está na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque se trata de uma pessoa e nós estamos falando sobre essa pessoa. É a terceira pessoa. E aí nós temos o predicado, que o verbo também faz parte. Nasce na cidade do Rio de Janeiro. Certinho? Olha só, vamos aqui lembrar algumas coisas importantes. Nós estudamos a morfologia, tá? Morfologia. Morfologia é o estudo das 10 classes gramaticais, é o estudo da formação e da estrutura de palavras. No sexto ano nós já estudamos isso aí, né? E então nós estudamos as 10 classes e vimos que as classes, elas na verdade dão a designação da origem de uma palavra, tá? Uma palavra que tem a função de nomear, vai ser o substantivo.
Quais as classes de palavras que modificam o substantivo? O adjetivo, o artigo, o numeral e o pronome. Também o verbo no particípio modificam, né, o substantivo, mas tudo bem, vamos lá. Olha só. Nós temos aqui agora outra classe, verbo. Estas duas são principais, tá? O substantivo e o verbo são classes principais. Aí há também ainda o advérbio, a conjunção, a interjeição. Está muito lá embaixo, eu até errei ali. Interjeição, tá? E por fim a preposição. Nós já estudamos todas as classes gramaticais. Agora, por que eu estou colocando isso aqui? Pelo seguinte, nós vamos começar, né? Na verdade já estudamos isso, não vamos começar não. Os termos da oração. E os termos da oração, na verdade, fazem parte de outro estudo da gramática. Nós temos o estudo da gramática morfologia e agora nós estamos estudando a sintaxe, certo? Quais são os termos da oração? Existem os essenciais. E os essenciais são, então, divididos em sujeito e predicado. Deixa eu colocar aqui em cima. Está aqui, sujeito e predicado. Tá aí, sujeito e predicado. Os termos essenciais. O nome essencial, tá? Significa o quê? Significa que eles são muito importantes na oração. Não podem faltar. Pelo menos não pode faltar o sujeito ou o predicado, tá? Na verdade, nunca pode faltar o predicado. O sujeito, em alguns momentos, ele pode ficar omisso, até não existir, tá? Nós vamos aprender isso. Existem também os termos, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor para vocês. Os termos... Existem os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios, tá? Os termos integrantes são, então, o complemento verbal, o complemento e o complemento nominal, tá? Tá aí, complemento verbal e complemento nominal. Já aprendemos o complemento verbal, já aprendemos o complemento nominal, tá? E aí, existem os termos acessórios. Os termos acessórios são, então, o adjunto, adnominal, vamos colocar adverbial, o adjunto, adnominal, o aposto, o vocativo, vem o agente da passiva. Então está aqui. Nós aprendemos então já basicamente o adjunto adverbial, o adjunto adnominal, certo? Nós aprendemos o complemento verbal. Nós já vimos alguma coisa sobre o complemento nominal. E agora vamos aprender sujeito e predicado. Agora, qual é a importância aqui? Nós temos de entender o que? Muitas vezes as classes gramaticais, elas então vão ter funções na sintaxe. Nós já tivemos essa aula, mas eu vou relembrar. Por exemplo, a morfologia ela vai então indicar qual é a origem da palavra. Ela nasce como um substantivo, porque tem a função de o quê? Nomear, né? Seres, né? Coisas, objetos, sentimentos, ações, estados e assim por diante. Mas um substantivo pode exercer muitas funções na frase. Pode exercer a função de núcleo do sujeito. Núcleo é a palavra mais importante, então, de um termo da oração. O sujeito pode ter várias, no caso, palavras.
mas o núcleo, né, vai ser uma palavra somente a mais importante, e geralmente é um substantivo. Então, o substantivo pode ser o núcleo do sujeito, o substantivo pode ser o núcleo do complemento nominal, tá? O substantivo pode ser o núcleo do adjunto adverbial, do adjunto adnominal, do aposto, do vocativo, do agente da passiva, tá? Da agente da passiva. Então temos aqui, por exemplo, o artigo. O artigo pode ser o quê? Pode ser um núcleo, né, do adjunto adnominal, por exemplo, tá? Um advérbio, ele pode ser um adjunto adverbial, tá? E aí vai, né? Temos então todas as classes gramaticais exercendo funções na sintaxe. A que não tem função aqui vai ser então a conjunção, certo? E também a preposição. Elas não têm funções na sintaxe. Mas o restante não tem suas funções, né, na sintaxe. Função de sujeito, de predicado em si, de núcleos, na verdade, do sujeito ou do predicado, núcleo do complemento verbal, do complemento nominal, do adjunto adnominal, do adjunto adverbial, do aposto, do vocativo e da agente da passiva, tá? Ou seja, vocês têm de entender então que, conforme nós estávamos estudando aqui no livro, né, nós temos então aqui vamos dizer que fosse o senhor Abravanel, o senhor Senhor Abravanel, tá? Aí nós teremos várias palavras, né, no sujeito, mas aqui seria o núcleo, tá? Senhor Abravanel, núcleo do sujeito. O restante seria adjuntos adnominais, certo? Então estamos aprendendo, né, que o sujeito ele pode ser formado por várias palavras, mas vai haver um núcleo, e o predicado pode ser formado por várias palavras, mas vai haver um núcleo. Aí na próxima aula nós vamos ver por que o verbo de ligação não é um núcleo do predicado, apesar de que nós não vamos entrar em si no assunto predicado. O nosso assunto é sujeito gramatical. Nós vamos ver então todas as, no caso, os tipos de sujeito, tá? As classificações do sujeito. Vou deixar um exercício para vocês então conseguirem identificar então o sujeito e o predicado, fazer a separação, identificar o sujeito e o predicado, tá bom? Então beleza, até a próxima aula e tchau, tchau.